vou mostrar para vocês algumas estratégias, né? Mostrar para vocês alguns artigos que até fazem parte de uma revisão que um aluno de pós-graduação fez. E é importante a gente estar mostrando as evidências que tem, os artigos que tem, métodos e formas que as pessoas no mundo já usam, né? E que podem estar ajudando na nossa prática. Volto a falar, não necessariamente todas essas estratégias servem para todos. E pode ser que vocês usem e não dá certo, né? Porque é tentativa e erro mesmo, tá? Mas são estratégias que estão voltadas para aquela condição da pessoa, principalmente falando em alteração sensorial, tá? Então, sempre falando em alteração sensorial. Falando, então, em comunicação, quando nós falamos em comunicação alternativa, então, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma adaptação do PECS, que é a linguagem em forma de figuras, que o autista já usa, adaptado para a odontologia. Então, é mostrar as imagens antecipatórias em papel para esse autista, né? Então, é mostrar tudo, mostrar o que vai fazer, mostrar a luva, mostrar o algodão, mostrar o dentista, mostrar o alta rotação, baixa rotação e tudo mais. Mas o que eu percebi? Que faltava movimento, faltava som, porque as imagens fixas do tipo PECS. Então, quando eu fiz o doutorado, eu fiz a adaptação disso num aplicativo, né? Aonde nós conseguimos colocar, então, o quê? O movimento, o som, né? Isso são estratégias que nós podemos fazer usando o nosso celular. Desde então, a minha ideia sempre foi que todo material que eu trabalhasse, que eu desenvolvesse, chegasse a quem precisa. Porque nós criamos materiais que, às vezes, eles são vendidos e não chega a quem precisa. Então, a ideia é que sempre isso fosse de distribuição gratuita. E no aplicativo, eu não consegui nenhum parceiro que fizesse para a plataforma do Android. Então, tem só para a Apple, né? Porque foi um parceiro que disponibilizou de fazer isso de uma forma voluntária e que chegasse, as pessoas pudessem baixar isso gratuitamente. Então, acaba sendo um pouco restrito. Então, a gente está tentando aí parcerias para ver se alguém quer doar o seu serviço dessa parte de informática e fazer isso para outra plataforma. Então, a gente está vendo isso daí. Mas a ideia é o gratuito para chegar para todos. Então, todo o material que eu coloco na internet, ou as pistas visuais, o material antecipatório para pais, para eles ensinarem, fazer o treino de higiene bucal em casa, o material para dentistas, todo esse material é gratuito, né? Então, assim, muitas pessoas já me procuraram nesses anos, querendo fazer parcerias, pensando em comercializar certas coisas. Então, assim, eu acabo não fazendo as parcerias, não vai para frente esses projetos, porque eu penso que se não for chegar em todos, não tem fundamento que eu estudei até aqui. Então, por isso que eu não vou para frente em vários projetos como esse. Tanto que parte desses materiais estruturados, algumas pessoas procuram, né, falando em criar materiais e vender pistas visuais. E eu vou falar sobre isso para vocês, que assim, a pista visual, ela tem que ser individual. Então, a imagem do dentista que tem que estar lá é o dentista que vai atender aquela pessoa. A imagem do consultório que tem que estar lá, no vídeo que ele assistir, é o consultório que ele vai passar. Então, comprar esses materiais, né, não tem fundamento, não tem aplicabilidade real para aquela pessoa que está lá na cadeira. Então, é uma enganação. Então, por isso que eu acabo não participando desses processos. Esse aqui foi o meu trabalho, então, do doutorado, que foi o aplicativo que eu desenvolvi para facilitar a comunicação do autista com o dentista, porque nesses anos, o que a gente percebe? Que o que mais pega é a comunicação. Então, essa pessoa precisa se comunicar. Então, eu vou ter que, através de processos antecipatórios, eu vou dar previsibilidade e a minha ideia é que ele desorganize menos, né? Então, eu tenho que organizar esses processos.
Então, esse é o trabalho. Tá? Então, eu tenho uma publicação em relação a esse trabalho. Quem se interessar, depois no final, eu tenho o contato, eu passo os artigos para vocês. Nesse trabalho, nós trabalhamos, como eu já tinha feito o mestrado, eu tinha feito o trabalho com materiais impressos, né? Então, com pistas visuais em papel. E no doutorado, então, eu comparei 2 grupos. Um grupo usando o papel, as imagens visuais no papel, e o uso com a tecnologia. O que a tecnologia nos mostrou? Que para processos preventivos, então, eu consegui fazer a prevenção naquele paciente, nós conseguimos, no número de sessões mais reduzido, quando usou a tecnologia. Por quê? Porque eu consigo antecipar o movimento e o som. Então, você mostra o alta rotação, o som, você mostra o posicionamento da cadeira mudando. Então, essa previsibilidade deixou o autista mais regulado, né? Então, nós conseguimos melhorar em número de sessões usando o movimento. Então, é importante a tecnologia. Eu preciso ser um criador de vídeos para dar esse material para o meu paciente? Não. Você precisa ser uma pessoa de boa vontade, porque é coisa pouca que você consegue fazer e mandar hoje. Nós temos diversas ferramentas, tá aí o WhatsApp e tudo mais, mandar pequenos vídeos para esses pais e eles ajudam nesse processo, né? Então, a gente consegue. Você só precisa ter ideia de qual é a necessidade real do seu paciente para você criar aquele material para ele, né? Então, a gente trabalha com diversas formas de antecipação para você ter a previsibilidade daquele atendimento. Esse daqui, então, é o aplicativo, né, que veio por conta desse trabalho do doutorado. Ele chama Vamos ao Dentista, né? Você consegue baixar ele em inglês, espanhol e português. Mas é o que eu falei, infelizmente, a gente não tem ele para todas as plataformas. Ele está ainda em processo de adaptação, porque o que eu mais quero na individualização dele é que o pessoal que trabalha com essa tecnologia consiga substituir a foto pela foto do paciente, né? Por quê? Ele assistir a imagem do outro é atrativo, só que não é atrativo para todos. Ele ser o personagem principal é mais atrativo. Então, eles estão trabalhando para ver se consegue essa substituição, para a gente ver se consegue um retorno melhor. Quando eu falo em antecipação, eu estou minimizando problemas, né? Então, eu vou trabalhar com a previsibilidade, e é por isso que, nesses anos, nós introduzimos a contagem de tempo. É por isso que você conta de 1 a 10, né? Por quê? Quero que a criança fique com a boca aberta. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4. O que você está fazendo? Você está dando previsibilidade que no 10 ele pode fechar a boca. Isso dá um conforto para aquele paciente, porque ele sabe que não é uma ação que não tem fim. Você pôs o fim. Você estipulou, daqui até aqui, aqui vai parar. Isso dá previsibilidade. E você pode ir incluindo alguns reforçadores nesse momento, tá? Então, esse daí é o aplicativo, para quem tem aí, né? Esse sistema operacional, ele é bem interessante e ele facilita a primeira visita. O paciente vai precisar sempre desse tipo de estrutura visual? Não. Depois que ele entende o que ele foi fazer num consultório odontológico, ele vai para a consulta. Tem aquele pontual que vai ter problema em todas elas? Sim, mas é pontual, né? Na grande maioria, por experiência, nós sabemos que ele aprende o que ele foi fazer ali. É mais uma atividade na vida daquela criança, é como ir na escola, como ir na terapia e é ir ao dentista. Então, é incluir na rotina da pessoa a visita ao dentista. E a mãe consegue criar diversas estratégias visuais, mostrando para essa pessoa que individualmente, de 3 em 3 meses ele vai ao dentista, de 6 em 6 meses ele vai ao dentista, mensal ele vai ao dentista. Então, depende de cada condição, ela vai criar estratégias visuais para isso. E elas são, assim, ótimas na construção desses materiais, né? Então, a parceria é muito importante.
Então, aqui, esse aplicativo, nesse caso, influenciou positivamente essas crianças e nós percebemos que foi melhor a tecnologia do que o impresso. Ah, mas eu não tenho tecnologia. Então, uso o impresso, que é melhor do que nada, né? Então, ter materiais é o que precisa. O problema é não ter nada, mas tem que ter materiais, né? Então, isso é importante. Nesse caso, eu acho assim, a gente tem que conversar com esses pais e ter eles como nossos parceiros. Se vocês tiverem uma boa comunicação com esses pais e eles entenderem que tudo aquilo que você está mostrando é para o bem daquele filho e que ele vai ter um retorno legal, gente, eles fazem. Tem mães que eu conheço que elas têm plastificadoras em casa, que elas fazem os materiais e plastificam tudo, a casa inteira cheia de figura para todo lado, sinalizado, né? Teve uma ocasião, eu fui apresentar o meu trabalho do mestrado, eu fui apresentar lá na Harvard. Aconteceu de ter esse convite, foi bem legal, fui lá apresentar. E conheci uma mãe de autista lá. 2 meninos autistas, uma brasileira que morava lá. E ela me chamou para ir na casa dela. Eu fiquei 2 dias na casa dela vendo a rotina dos meninos. E a casa inteira dela era estruturada com materiais adaptados para guiar os meninos no que fazer. Tanto que assim, quando eu entrei para tomar banho, eu não me perdi. Porque no box estava o desenho, começar pela cabeça, limpar a orelha, limpar o olho e tal. Tudo sinalizado como tomar banho. Saiu do box, estava sinalizado com pistas visuais como secar e o que secar. Não esqueci nem do meio dos dedos, porque estava escrito lá que eu tinha que secar o meio dos dedos, né? Então, a casa inteira dela era adaptada com materiais estruturados para isso. Então, se você pega uma mãe parceira, e às vezes o que acontece? Tem mãe que ela não tem esse conhecimento. E a gente pode ajudar. São coisas simples. Então, você pode mostrar um site, mostrar uma mãe para ela seguir, né? E isso a gente pode usar para a higiene bucal da mesma forma, que é extremamente importante, tá? Podemos, então, trabalhar tanto com o físico quanto com a tecnologia, com as duas coisas, não tem problema, de acordo com a nossa possibilidade e de acordo com aquilo que a gente também acaba tendo mais afinidade, né? O aplicativo é interessante, não é para todos, já vou falando para vocês que não é para todos, tem crianças que não gostam, mas é uma realidade de muitas pessoas. Mas vale a pena vocês tentarem essa tecnologia.